Esse início de trabalho eu sempre tenho assim uma fala que eu dedico às equipes, porque o trabalho na equipe tem muita importância. E a importância é do trabalho feito, a importância de estar fazendo o trabalho e a importância de ter o trabalho para ser feito. Uma equipe só tem importância quando esse trabalho é feito e ele atinge aquele objetivo. Todas as etapas do trabalho têm muita importância. E se a gente conhece uma ou outra pessoa que passou por uma equipe e que hoje não tem uma equipe, que muitas vezes é o caso do pai da gente, um tio, de um conhecido do pai, a gente vê que aquela pessoa tem todo um tempo disponível. A pessoa que pertence a uma equipe, ela precisa de fazer muito esforço para dar vida àquela equipe, para aquela equipe ter a continuidade. Todas as pessoas que trabalham com a equipe, na equipe, têm muita importância. Tem que continuar fazendo esforço para a equipe continuar tendo a vida. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Vela e Ora. Cada pessoa pensa assim que ouve uma palavra assim, ouve um ensino, vela e ora, ela está acomodada dentro dela e ela pensa que ela já compreendeu a palavra. Nós, no nosso dia a dia, o orar, a gente pensa que a gente compreende o orar, mas cada pessoa que começa a observar vai vendo que a oração que ele dedica é sempre um pedido. Um pedido é diferente de uma oração, que é diferente de uma adoração. Vela e ora, a pessoa pensa que ela vela tem a possibilidade de estar presente com a vida dela. Uma ou outra pessoa que a gente conhece, a gente vai observando que ela não se encontra presente com a vida dela. O velar é uma outra condição, que a pessoa está presente com a vida dela e ela ir vendo como ela deixa o espírito dela atuar. E é fácil da gente observar com a gente mesmo. Se a gente não sabe fazer uma oração, se a gente não sabe manter-se acordado, dando atenção àquilo que a gente precisa na vida, especialmente para o nosso trabalho, tem muita importância cada pessoa ter o seu trabalho e a importância de ter aquele trabalho, de dar vida naquele trabalho para ter a continuidade do trabalho. E isso a gente observa que é uma ou outra pessoa. E muitas vezes uma pessoa que tem um pouco de dedicação, às vezes ela não é considerada pelos colegas. Os colegas não têm aquele grau, aquele interesse em dar vida àquilo que o sustenta. E ele então tende a diminuir aquela pessoa que tem esse trabalho de valorizar aquilo que tem na mão. Vela e ora. Os ensinos que Jesus trouxe, eu os vejo como uma advertência. Não são ensinos que o pai fala para o filho e o filho fala tudo bem. São ensinos que cada espírito humano tem que fazer muito esforço para compreender. Primeiro porque nós, quando nascemos, nós já nascemos com um defeito. E o defeito a gente sabe que é verdadeiro, porque o conceito que nós temos hoje sobre qualquer coisa, a gente vai analisando e vai vendo que aquela condição de ter aquele conceito tem muitas falhas. E se aquele conceito o nosso pai aceitava como sendo um conceito certo, nossa Constituição é a Constituição do nosso pai. Quando nosso pai cedeu a propriedade para a formação de um corpo, ele cedeu com as características dele. Nós já nascemos com esse defeito de entender as coisas conforme nos convém.
Isso é um defeito. Vela e ora é um estado de alerta que cada um precisa de ter para ver como ele está caminhando na vida. A gente observando assim o comportamento do ser humano hoje sobre a Terra se encontra errado. Isso é fácil de confirmar. Um elemento básico para a vida é o ar, é a terra, é a água. Esses 3 elementos básicos se encontram sujos: o ar poluído, os rios sujos e a terra degradada, a terra empobrecida da maneira que utilizam para o cultivo. As 3 coisas básicas na vida de uma pessoa para a sobrevivência de um corpo físico se encontra pior. Então todo ser humano que se encontra sobre a terra, ou quase todo ser humano que se encontra sobre a terra, se encontra com essa condição de que recebeu do Pai o conceito errado. Vela e ora é uma condição interna de cada um fazer um esforço de ver como ele se encontra atuando com o seu espírito. E a atuação do seu espírito é através da intuição. É a pessoa aí que tem que fazer esse trabalho. A intuição é uma coisa superior. A pessoa acerta antes. E a gente observando assim, a intuição, uma senhora sempre está usando no fogão e na formação dos filhos. Mas muitas vezes essas senhoras hoje se encontram num processo também degradado. Elas não vêm fazendo um trabalho de qualificar o alimento, de qualificar o companheiro, de posicionar com os filhos, e à medida que vai entrando um processo de entorpecer na vida de cada um vai vendo assim que o outro pode servir de referência. Fica fácil de observar o gosto que todos têm, sempre são gostos que prejudicam. Outra coisa que a pessoa vai aceitando sem fazer uma avaliação é a condição do corpo físico em que ela tem. Com esta condição, ela vai vendo que ela vai fazendo adaptação conforme apresentam a ela. Vela e ora é uma advertência. Todos os ensinos que Jesus nos trouxe são advertência para o espírito humano acordar e ter dentro dele a possibilidade de voltar para a pátria espiritual. É um trabalho individual. Cada espírito humano tem uma característica, tem um tipo, tem um DNA. Cada um é que tem que fazer o esforço para ver como é possível ele voltar para a pátria espiritual. O trabalho é individual. Se uma pessoa começa a observar a vida de cada um, toda a época é individual. É só observar uma criança pequena, ela vai desenvolvendo os meios para ser atendida. Ela recebe uma força, uma coragem, ela recebe muitas coisas que o Criador proporciona a cada espírito humano que vem para essa terra. E se veio para essa terra, já teve que ter a oportunidade. Cabe ao espírito humano compreender os ensinos e procurar vivenciá-los. Vela e ora é esta condição, é uma advertência de manter-se acordado e perceber que a vida de cada um é individual. Durante um período, aquele filho fica na casa do pai, depois ele pertence a uma empresa, que quando a gente trabalha numa empresa, a gente pertence àquela empresa. E dependendo da função daquela pessoa, ela tem até um sistema de comunicação para, no momento em que aquela empresa precisa, ela atender aquela empresa. Depois, ela constitui o seu próprio habitar e também tem ali filhos ou a companheira, companheiro, e ela pensa que a vida dela é com todos.
mas analisando assim todo instante na vida da pessoa, ela é só. Ela vai tomar banho, ela se encontra só, aquela criancinha pequena manifesta o jeito para ser atendida, com a coragem que o Criador dá a cada um e que ele vai usando essa coragem, ele vai tendo o jeito de usar o seu centro motor, desenvolver a resistência nas suas pernas para poder utilizá-la. E essa condição é uma condição que cada pessoa tem que observar. Vela e ora. É um trabalho muito interessante que cada pessoa precisa de fazer o esforço de entender que ele precisa de deixar a atuação do Espírito manifestar. A atuação do Espírito é uma condição que sai da norma temporal, passa a atuar antes e passa a acertar. A vida de cada pessoa vai observando assim que está sempre arrumando o ontem, tem sempre uma pendência, mas com a atuação do Espírito, da intuição, vai resolvendo a vida no momento e não vai criando uma pendência para depois ser resolvida. É um processo que cada pessoa precisa de deixar atuar dentro dela, vela e ora. É mudar a norma temporal, conhecer direito as palavras e ir vendo como ela pode ser melhor amanhã. E tem muita importância porque a gente observa a força da mulher na formação dos filhos. Tendo ou não tendo filho, quando um jovem, no período da sua formação, e ele tem irmãs, ele vai vendo assim que as irmãs têm uma atuação melhor dentro do ambiente em que moram, têm uma boa vontade, os trabalhos apresentam melhores, os trabalhos escolares são mais qualificados, são mais cuidadosas, têm uma terminação melhor com aquele trabalho que apresentam. Depois, na fase adulta, a gente vai observando assim, no ambiente de trabalho, as mulheres sempre têm um acabamento melhor com aquele trabalho que elas apresentam, uma beleza mesmo. Conhecendo uma tia ou uma irmã, a gente vai observando assim que também elas têm uma ascensão na formação dos filhos e tem também uma ascensão com o companheiro. Se ela tem boa vontade, ela qualifica o companheiro e qualifica os filhos. Esse trabalho é um trabalho que cada pessoa pode observar. E na criação a gente vai observando então com as irmãs, com as tias, com as colegas de trabalho, depois com a companheira, a gente vai confirmando que as mulheres apresentam uma qualidade melhor do que a dos homens e elas têm uma ascensão, uma coisa diferente, porque elas têm assim uma firmeza, aquelas que têm filhos, porque tem uma diferença. A realização da mulher não está na maternidade, não se encontra no casamento. Ter tido um casamento ou não ter tido um casamento não é que qualifica a mulher. O que qualifica a mulher é o jeito que ela atua com a intuição, com aquela nobreza, com aquela delicadeza, com aquela coisa boa. E isso influi muito. Quando a gente vê uma mulher que apresenta trajando-se adequadamente, com uma elegância, aquele vestido, aquele taille foi feito para o seu corpo, apresenta uma diferença. Ela, por si só, já apresenta uma consideração. É fácil de observar. A mulher que tem esta condição de melhorar o ambiente em que ela se encontra.
Vela e ora é esta coisa boa. Se ela tem esta condição de melhorar o seu ambiente, ela tem que fazer todo um trabalho com ela mesma. O jeito que ela apresenta-se, o jeito da sua atividade profissional tem muita importância, é o jeito que ela será considerada. Essa referência é muito importante, porque quando ela tem essa nobreza, essa polidez, por si mesma ela adequa a sua vestimenta. Ela tem dentro dela o jeito adequado para continuar tendo a consideração, porque na nossa vida diária a gente vai confirmando a importância que ela tem, e essa importância, se ela tem vontade, ela melhora o ambiente em que ela se encontra. Se ela vier a ter filhos, ela melhora também a qualidade dos seus filhos. É uma ou outra hoje que vem fazendo um trabalho de observar-se, e a qualidade dela não está na maternidade. Ela tem uma força que, aonde ela se encontra, ela melhora a qualidade. E isso é bem interessante, porque quando uma pessoa faz um relato de uma irmã, de uma mãe, de uma tia ou de uma parente que ele tem, o relato, quando é sério, todas as pessoas levam em consideração e não tem uma brincadeira sobre aquele relato. A força da mulher tem esta condição, mas ela precisa de tirar de dentro dela aquilo que ela também recebeu, o conceito errado, os valores errados, porque se ela não trabalha dentro dela, fazendo uma observação nos seus valores que ela recebeu e que vão dando a ela, e ela não vai fazendo uma seleção, ela não luta para manter-se na beleza, na nobreza, ela aceita uma informação, ela aceita mudar-se para pior. O esforço para mudar para melhor é mais trabalhoso. No caso do vestuário, fica fácil de observar. Para fazer uma vestimenta de acordo com aquele corpo, tem um trabalho, tem uma dedicação, tem a combinação das cores, tem a importância e tem o zelo no acabamento. Para vestir um traje inadequado não precisa de esforço. Cada uma é que tem que fazer esse trabalho de ser superior àquilo que apresenta ela. É uma coisa individual. Do jeito que o homem degrada, a mulher degrada também. Se ele aceita a mulher degradada, ele também entra numa condição mais degradada do que ela. Pois se ela, na nossa formação, a gente vai observando que uma menina, entre todos aqueles que estão ali brincando, pequenos, a menina tem a condição de liderar aquele grupinho pequeno de meninos. Depois a gente vai observando as irmãs, as moças têm esta condição de serem polidas no talhe, nas palavras, nos gestos. Depois, no ambiente de trabalho, a gente continua esta confirmação. Velar e orar é um trabalho intenso que cada pessoa precisa de fazer para ele ter a possibilidade de retornar à pátria espiritual. E cada um tem que ver o que ele está querendo para ele. Para continuar trabalhando naquela empresa, cada um tem que fazer muito esforço de ter a qualidade para aquela empresa sempre continuar sendo qualificada, porque as coisas materiais a gente observa tende a acabar, que tende a gastar, a cadeira com o tempo precisa de ser substituída, aqueles instrumentos de trabalho com o tempo eles não correspondem mais com as necessidades, tem que vir instrumentos mais novos, a pessoa também entra no mesmo processo. É só observar assim o nosso tio, o irmão do nosso avô, que com o tempo ele foi enrijecendo. E o enrijecimento não é só com o corpo físico, é com o entendimento, é com os conceitos.
fica fácil da pessoa andar em cima dos conceitos que ela recebeu, porque não tem que fazer esforço. Na sequência do tempo, apresenta então o enrijecimento do cérebro, que não entra mais informação nova e a pessoa vai ficando endurecida por ela mesma. Esse trabalho, vela e ora, é um trabalho constante, porque tem importância a pessoa sobre a terra se ela se encontra sempre na condição de ter a mobilidade. A mobilidade é esta condição interna, não é mudando de ambiente ou mudando de trabalho, é uma condição interna de vivendo se aquelas referências que ela andava sobre ela, com os conceitos que ela recebeu na formação, está de acordo para a sua vida interior. Com o talhe, cada pessoa vai fazendo uma adequação, como é melhor o tipo da vestimenta que ele precisa. Se é uma região quente, se é uma região fria, ele vai seguindo aquele padrão, mas tem o padrão do resguardo do corpo físico e tem aquilo que apresenta, que vai deixando o corpo físico desguarnecido. Cada pessoa é que tem que fazer esse trabalho de observar o que ele está querendo para ele. Para a vida externa, ele já pode ter percebido que ele tem que ter qualidades para continuar trabalhando naquela empresa. Para ele ir para o trabalho, para ele voltar para casa, ele tem que apresentar a sua ida e a sua vinda, tem que ter um meio para ele fazer essa locomoção. Na nossa vida interior também é a mesma coisa. Cada um é que tem que observar que se ele aceita uma referência e ele caminha em cima daquela referência, é ele é que se encontra descuidado. Se ele aceitou a referência da companheira ou se a companheira aceitou a referência do companheiro, é ela a responsável, porque o Criador dá a cada um, no início de cada ato, o certo e o errado. E se a pessoa caminha em cima de um caminho que não vai trazer para ela a saúde, a beleza, a nobreza, é ela a responsável. Quando a pessoa perde a saúde, fica fácil de observar. Ela fica um tempo de molho. Ela tem que ter a oportunidade de ver o que é bom para a sua vida sem ter que ficar um tempo de molho. O tempo que a pessoa fica no período de resguardo é para ela refletir, porque aquilo aconteceu com a sua vida. Se ela está fazendo um trabalho interno, cada pessoa tem que fazer esse trabalho todo instante, de estar velando e orando para não ter que passar por um resguardo. Quando uma pessoa apresenta diminuição de saúde e que ela tem que ficar um período para aquele corpo físico recuperar, ela tende a mudar também as referências externas, porque o ímpeto da pessoa diminui, a coragem diminui, aquela coisa boa que cada pessoa traz quando vem para essa terra, que é a coragem, a destreza, o jeito de manifestar, o começo do certo, o começo do errado. Se a pessoa passa por um período de resguardo, ela tende a descer na condição interna. Cada um é que tem que fazer o esforço de ver como ele pode desenvolver dentro dele o conceito do certo e do errado, sem ter que passar por uma reflexão. Vela e ora. Observando então a formação do espírito humano, ele vai confirmando assim que a mulher apresenta durante a vida de um homem sempre numa condição meio degrau acima. É aquela criancinha pequena que tem a condição de ir liderando os colegas, as irmãs, a gente vai confirmando assim o jeito bom que elas têm na administração da casa, no convívio ali, no convívio social, na qualidade do trabalho escolar. Depois a gente vai confirmando com as colegas
de trabalho, a gente vai chegando a esta conclusão assim, que a mulher apresenta esta condição meio degrau acima, mas quando ela aceita o que impõe a ela e ela não luta para ver se aquilo está de acordo, que é o caso do resguardo do corpo, do jeito que a sociedade impõe, falando-se que a realização de uma mulher se encontra no casamento ou na maternidade. A realização de uma pessoa se encontra de uma maneira que traga a ela um crescimento interno, que aquilo venha a ser de uma forma que ela fica enriquecida por ter tido aquele tipo de vivência. E uma vivência tem essa importância quando traz um crescimento. Mas observando assim a vida de uma colega de trabalho, a vida de uma tia, ou mesmo a vida de uma irmã, que não foi o casamento que deu a ela uma realização, que não foi ter trazido filhos que trouxe para ela uma realização. Porque muitas, com o companheiro que arrumou, passou a ser um problema aquele companheiro. Pela qualidade dos filhos que ela trouxe, passou a ser uma preocupação constante na formação daquele filho, em educá-lo, com as tendências que aquele filho tem, que muitas vezes tem a tendência do pai, tem a tendência da mãe. Quando a avó apresenta uma determinada tendência, ela cede um pequeno grau com aquela tendência que prejudica a saúde. Depois a gente observando assim, uma filha que aceitou também aquela tendência acentua mais a decadência e os filhos dessa filha já vêm com uma qualidade muito pior, com pouco ânimo, pouca destreza e pouco interesse mesmo em movimentar o seu corpo. A vida de uma pessoa está ela deixando o espírito atuar, com o espírito atuando, o erro que aquela pessoa vem a cometer durante a vida é um erro menor. Ela é cautelosa, ela vai vendo o que é bom para ela, aquilo que fala que vai ser bom. Ela sente, ela vê antes a consequência e isso é fácil da gente observar. Às vezes, num pequeno passeio que a pessoa acha que aquele passeio vai trazer um bem-estar para todos, a dificuldade para chegar no lugar do passeio, a dificuldade para ficar naquele lugar e depois a dificuldade que apresenta para o retorno. Às vezes a gente conhece mais de uma pessoa que faz um processo assim, de ficar mais cansado no período da folga do que no período em que trabalhava. A pessoa que tem que ver para a vida interior dela o que ela precisa para ela ter esta condição de voltar para a pátria espiritual. Se o companheiro aceitou a companheira com os costumes, é de responsabilidade dele. Se a companheira aceitou aquele companheiro com os costumes, com as tendências, é de responsabilidade dela. Toda época na vida de um espírito humano, ele sabe o começo do certo e o começo do errado. E às vezes a gente ouve uma ou outra pessoa falar que vai melhorar aquela pessoa. Observando outros colegas de trabalho, a gente sabe perfeitamente que não tem a possibilidade de melhorar ninguém. É a própria pessoa que faz esse esforço em melhorar-se. É ela que tem que ter a vontade de retornar para a pátria espiritual. É ela que tem que fazer todo um trabalho junto com ela mesma, de conhecendo a manifestação do seu espírito, porque aquela criancinha pequena, ela tinha coragem. Observando uma criança que está aprendendo a andar, ela toma muitos tombos e levanta e tenta de novo. E ela vai manifestando naquilo que ela está precisando para o seu corpo físico. Toda época na vida de uma pessoa, ela tem esta condição. Ela tem a coragem. E para ela continuar tendo a coragem de caminhar no caminho da luz, ela tem que ser superior às influências que influem
para a vida dela. É ela mesma que tem que fazer esse trabalho de velar e orar.